Cultura do amanhã. O objetivo é apresentar os resultados obtidos ao longo de anos de pesquisa. Como a espiritualidade é basicamente vazia e nada, não há como confirmá-la imediata e empiricamente. Então, é claro que é difícil estabelecê-la de forma materialista como uma disciplina acadêmica. Contudo, como disse anteriormente, não há dúvida de que o progresso incessante da ciência poderá ser compreendido por qualquer pessoa acadêmica e mecanicamente. A ciência moderna, da qual hoje beneficiamos, baseou-se nos pioneiros daquela época que idealizaram fantasias que eram quase sonhos e que acabaram por se tornar realidade. É um fato claro que se tornou um importante campo acadêmico. Nesse sentido, é apenas uma questão de tempo até que a existência dos espíritos seja confirmada e a ciência espiritual se torne um importante campo de estudo. Fazendo uma analogia, o fato de que os bárbaros selvagens de hoje não acreditarão que existe uma substância chamada ar neste espaço, não importa o quanto você explique isso a eles. Significa que as pessoas cultas de hoje não acreditarão na existência de espíritos e do espiritual. Acho que é o mesmo que dizer que mesmo que eu explicasse isso para você, você não acreditaria. Porém, quando observamos as coisas com base no conhecimento da realidade dos espíritos, somos completamente transparentes e livres de contradições. Não só isso, mas também, ao criticar a ciência materialista, é fácil encontrar a causa raiz. Isto ocorre porque a manifestação de um poder tão maravilhoso é em si uma verdade. Nesse sentido, podemos imaginar as grandes mudanças que estão em curso atualmente no mundo e a nova cultura que surgirá no futuro. Como será então a cultura depois da grande transformação? É claro que terá de ser a emergência de uma cultura espiritual e o seu salto em frente. À medida que a relação entre espírito e matéria se tornar clara até certo ponto, o progresso da cultura estabelecida será ainda maior. Claro, isso foi depois da guerra e a base de ocorrência tinha que ser o Japão. Da mesma forma que o desenvolvimento da civilização mecânica nos permitiu compreender a realidade do ar e torná-lo útil à humanidade, quando as máquinas se tornarem ainda mais avançadas do que agora, seremos capazes de medir a realidade do espírito e torná-lo útil. Não é de forma alguma um sonho, se tornará realidade. Porém, ao pesquisar a relação entre espíritos e doenças, finalmente tomei conhecimento da realidade e da relação causal dos espíritos. Ao fazê-lo, aprendi que eles estão intimamente relacionados não apenas com os patógenos humanos, mas também com as mudanças e o fluxo de todas as coisas no universo. No entanto, uma vez que o objetivo principal deste escrito é resolver a doença, geralmente prosseguirei com essa política. A arte médica japonesa, que tornou a ciência espiritual útil e capaz de exercer um poder incrível sobre a saúde humana, é o que chamamos de medicina japonesa, que está muito à frente de seu tempo. Além disso, como primeiro passo para conscientizar a humanidade sobre a realidade dos espíritos, deve ser criado um método que permita a qualquer pessoa ver a realidade dos espíritos. Nesse sentido, gostaria de dar uma dica.
foi escrito em um livro no ano passado. Disse que um cientista espiritual ocidental descobriu uma maneira de ver as roupas espirituais. Dizia-se que se uma droga chamada de Xanin fosse aplicada no vidro, seria possível ver espíritos. Mas essa ideia não parece ter alcançado resultados suficientes e parece ter desaparecido depois disso. Outra coisa a considerar é a lente fotográfica. Até hoje, muitas fotografias de fantasmas são projetadas tanto no Ocidente como no Japão. Como já vi algumas vezes, existem coisas verdadeiras e falsas. Contudo, os cientistas acreditam que todas as fotografias de espíritos são falsas. E os investigadores de espíritos tendem a acreditar que são, na sua maioria, verdadeiras. Mas, ao meu ver, embora existam falsidades, também existem verdadeiras. Contudo, como uma lente fotográfica é várias vezes mais sensível ao poder ou à densidade da imagem de um objeto do que o olho humano, se conseguirmos avançar neste princípio e criar lentes ainda mais avançadas, a projeção de espíritos será possível. Como mostrado, se uma lente sofisticada for bem sucedida ou um novo raio de luz for descoberto, quando o corpo humano é visto espiritualmente usando equipamentos como os raios-x de hoje, o manto espiritual e sua névoa podem ser vistos como apontando para a palma da mão. Portanto, ao ver o estado em que a nuvem é dissolvida pelas ondas de luz irradiadas pelo praticante, por mais materialista que você seja, você não pode deixar de acreditar no valor da medicina espiritual. Somente depois da guerra, a ciência espiritual se tornará um ramo de aprendizagem. Portanto, esse princípio deve ser o oposto dos raios-x. Quando se trata de raios-x, quanto mais denso o material, como o osso ou metal, menos os raios passam e mais ele é revelado. Mas o oposto é verdadeiro quando se trata de trazer à tona o espírito. Quanto mais denso o material, mais ele passa por ele. O método deve ser tal que, quanto maior a densidade do espírito, mais ele é capturado e manifestado. Além disso, este é um método de progredir e melhorar as chapas fotográficas. Fazendo uma analogia, a invenção de métodos especiais de imagem, como a fotografia infravermelha de hoje, é tal que mesmo as placas secas de hoje podem ocasionalmente mostrar fantasmas. Então, não acho que seria tão difícil como é. Portanto, gostaria de pedir a todos os estudiosos desta área que fizessem alguma pesquisa.